Olá, sou José Roberto. No Falando de Coisas Boas, o tema dessa semana é Isso Não Vem de Nós. E o item que coube a mim comentar, discorrer com vocês, é um texto baseado em Efésios capítulo 2, versos 8, 9 e 10, que diz assim: Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. A mim coube discorrer sobre a grande tragédia humana. A grande tragédia humana, irmãos, não foi a primeira grande guerra, não foi a segunda grande guerra, não foi aquilo que nós estamos, não é aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, essa pandemia que atinge toda a humanidade como um todo, mas a grande tragédia humana ocorreu no relato de Gênesis capítulo 3, onde nós vemos que após a criação do homem, Deus deixou uma ordenança a Adão e Eva, que eles vivessem, desfrutassem de todas as árvores presentes naquele jardim, mas que eles nunca sequer tocassem ou comessem do fruto de uma das árvores que estava no centro desse jardim. E nós conhecemos a história que, devido à tentação de Satanás, o homem veio a cair em pecado, de desobediência a Deus. Ele provou daquele fruto. E Deus havia determinado de forma enfática que o dia que ele provasse ou tocasse naquela árvore ou comesse daquele fruto, ele morreria. E nós temos que entender que Adão ainda viveu por muitos e muitos anos juntamente com Eva após o ato da queda. Mas Deus não estava se referindo à nossa morte natural, mas sim se referindo à nossa morte espiritual. A morte espiritual ela é relacionada com a separação de Deus com o homem. A partir do momento que o homem desobedeceu a Deus, criou-se um grande abismo entre a humanidade e o Deus Criador. Um Deus que é santo e que de maneira alguma poderia se relacionar com um homem pecador. Não há como haver essa relação devido ao pecado humano. E nós somos provenientes, nós somos fruto desse pecado dos nossos antepassados. E nós trazemos isso conosco, essa semente nós trazemos arraigada nas nossas vidas. Podemos ver isso nas crianças, nas suas primeiras palavras. São crianças inocentes, dóceis, lindas, fofas, como eu costumo dizer. Mas que quando elas aprendem as primeiras palavras, nós insistimos para que elas possam aprender a falar mamãe e papai, mas logo após isso, a primeira palavra que elas falam, mesmo sem nós nunca ensinarmos, é não, e também é meu, demonstrando uma forma de desobediência, um pecado de desobediência e um pecado de egoísmo. Então nós podemos notar que nós trazemos dentro de nós esse pecado e essa quebra de relacionamento com Deus. E nós vamos entender isso melhor quando Paulo escreve em Efésios, no capítulo 2, que nós estávamos nos nossos delitos e pecados. No capítulo 2, no verso 1, Paulo escreve assim: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Quando nós não temos um relacionamento, nós não temos uma religação com Deus, nós estamos afastados do Senhor. E simplesmente nós estamos mortos, mesmo que estejamos vivendo com plena saúde, no auge de 30, 40 anos, não importa. Se nós estamos longe de Deus, nós estamos mortos. A morte aqui não se refere à forma física, mas à morte espiritual, à separação entre Deus e o homem. E nós vemos aqui nesse mesmo capítulo 2, que Paulo fala que graças à misericórdia e o amor de Deus, Deus providenciou para que esse abismo pudesse ser restaurado e fosse construída uma nova ponte para ligar Deus e o homem. E essa ponte é Jesus Cristo. Deus providenciou o envio do seu Filho
para morrer no nosso lugar, para pagar o preço dos nossos pecados. E essa religação pôde ser feita. E hoje nós podemos gozar dessa alegria, dessa plenitude de que nós não perecemos mais. Você vai falar, mas então eu não vou morrer? Vou morrer, vou perecer, meu corpo vai tombar, mas a minha alma viverá eternamente com o Senhor. Nós não estaremos mais mortos, nós estaremos vivos na presença do Senhor. Aqui nesse mesmo texto, Paulo fala que nós já fomos transformados para as alturas com o Senhor. Nós já podemos gozar da plenitude da presença de Deus, aqui nessa terra e na era vindoura, quando nós teremos um encontro eterno com o nosso Deus. Isso deve ser motivo de gozo, de plenitude para você, de alegria, mesmo que estejamos passando por lutas, passando por momentos de aflições, mas o nosso gozo é eterno, a nossa alegria é eterna, porque nós temos a nossa comunhão hoje completa com o nosso Deus, graças ao ato de Cristo na cruz. Por isso que o tema fala que isso não depende de nós. Isso depende inteiramente e dependeu inteiramente de Deus, que providenciou o seu Filho, que enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Pela graça nós somos salvos. Não é o que você faz, o que eu faça, que pode modificar o relacionamento que eu tenha com Deus e que você tenha com Deus. O que modifica essa situação de um homem pecador que se torna novamente justificado, santo para com Deus, é a religação que Cristo fez na cruz do Calvário. Cristo cravou naquela cruz, Cristo nos comprou, como está escrito lá em Colossenses capítulo 2. Cristo pagou a dívida que nós tínhamos para com Deus. E foi cravada naquela cruz. Essa dívida nós não temos mais, ela foi paga de uma vez por todas. Deus fez essa obra. Isso não depende de mim, não depende de você, depende da graça de Deus. Por isso se alegre. Não que você vai falar, mas então eu não faço nada para merecer a graça de Deus. Não, Deus te concedeu essa graça. E hoje nós fazemos as boas obras simplesmente porque Deus nos salvou. Essas mesmas obras que nós fazemos hoje, as boas obras, elas já foram oriundas, elas foram feitas elas são realizadas pela vontade do nosso Deus, para a glória do nosso Deus. E nós podemos fazê-las porque Deus providenciou isso para nós. Que você se alegre, que você sinta a presença de Deus na sua vida, mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por lutas, você tem essa alegria constante no teu coração. Cristo já fez a obra, Cristo já pagou o preço do meu pecado. Eu não tenho mais que me justificar perante Deus. Jesus Cristo já me justificou. O sangue dele hoje, ele cobre a minha vida, cobre os meus pecados. E Deus, ao olhar para mim, ele não me vê mais como um pecador, mas me vê como justo, justificado pelo sangue do seu Filho. Que Deus abençoe a tua vida, que você possa sentir essa plenitude da alegria de Deus. Falando de coisas boas é o tema que nós estamos falando aqui. E não tem coisa melhor do que nós falarmos que nós somos salvos pela graça vinda do nosso Salvador. Que Deus te abençoe e abençoe a tua vida. Amém?